tem uns 96 anos já. Mas tudo bem, né? Vamos lá. Então é isso. O skimming é para você procurar uma informação mais geral, né? Tem questões do Enem que vão pedir para você, vão pedir essa informação mais geral de você, né? Já o scanning, gente, é para procurar informações mais específicas, né? Ou seja, talvez a questão ali pede para você interpretar um momento em que o texto fale de casos em que o racismo foi mais latente, né? Então, países em que o racismo foi, sei lá, ou casos em países em que o racismo foi considerado como crime, né? Os primeiros países que criminalizaram o racismo. Então, eu tenho que ir lá no texto, fazer uma leitura mais cuidadosa, que ainda assim não é uma leitura, vamos lembrar que são estratégias de leitura, mas não é uma leitura, é como se fosse uma leitura dinâmica, né? Então, se a gente for pensar no português, é uma leitura dinâmica, não é aquela leitura que a gente senta para ler e entender. Tipo, porque eu não sei, porque é isso, a gente não sabe ler, nós não somos fluentes em inglês, né? Nós, alunos de ensino médio, nós não somos fluentes em inglês. A gente sabe alguma coisa, a gente tem que utilizar alguma coisa que a gente sabe para poder entender. Porque é isso que eu tô falando para vocês. Mesmo sabendo pouco, dá sim para responder e fechar a prova de inglês. É possível sim, mesmo sabendo pouco, né? Mas tem que saber um pouco, né? Não pode. E é isso que eu falo. Todo mundo sabe um pouco, né? Pode saber um pouquinho mais? Pode. Depois eu digo como é que pode saber um pouquinho mais. Calma aí. Então, assim, aí eu vou lá buscar no texto isso que a questão me pediu. Qual foi o primeiro país que criminalizou o racismo? Então, tá lá. Eu vou lá olhar, aplicar aquelas manhas que eu já falei para vocês e vou procurar essa informação específica. Não é uma informação geral, né? Porque a informação geral é o tema do texto, né? Que é racismo. Então, a informação específica é justamente isso. O país que primeiro criminalizou o racismo. Joia? Alguma dúvida até aqui, gente? Né? Não sei qual foi, não. Estou dando um exemplo, gente. Não sei qual foi, não sei dizer para vocês. Né? Tenho que ler mais sobre racismo. Inclusive, vou terminar a leitura do Pequeno Manual Antirracista. Enfim, tem alguma dúvida até aqui? Se alguém tiver, pode se manifestar, pode falar aí no chat, né? Ou abrir o microfone, a câmera, não tem problema. Vocês podem. Deixa eu beber uma água aqui. Vocês podem se manifestar quando vocês quiserem. Não tem dúvida, não? Pode seguir em frente, né? Seguir em frente. Que pleonasmo. Enfim, vamos lá. Então, let's practice. Vamos praticar um pouquinho. Vamos pôr em prática isso que a gente viu, né? Então, essa primeira questão, gente, eu tirei lá da questão da prova do ano passado, do Enem, tá? Então, é uma questão muito recente, né? Então, vocês estão conseguindo ver? Deixa eu dar um zoom aqui, um zoom maior, né? Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Tá melhor para vocês verem? Ô, diacho! Bota aqui, grama. Aí. Pronto. Acho que dá agora. Vocês estão vendo? Sim. Gente? Sim? Joia. Tá bom para ver, né? Dá para ler? Então, nós sabemos muito pouco de inglês. Primeiro que a gente faz, te dá uma olhada nisso aí, né? Vamos aplicar as manhas aqui. Lembrando que a gente tem gênero textual, né? Temos que identificar o gênero textual. Que gênero textual é esse, gente? Qual é o gênero desse texto? Alguém me diga. Alguém? Alguém? Eita. Alguém? Sim. Opa. Vocês não verem. Cadê? Sim, a Rafael disse tirinha. Pronto, tirinha. Quem mais? Quem dá mais? Quem dá diferente? Bora. Ana, Franciele, Dudu, bora lá. Qual o gênero desse texto aí? Por que eu chamo de texto? Por que texto? Porque tudo é texto, gente, tá? Tudo é texto, tá? Só que esse aí é um texto verbal e não verbal, porque ele tem lá, Dudu falou, sei lá. Tudo bem, calma, vai chegar lá. Ele tem lá a falinha, né? E tem também umas imagens,
né? Rafael disse que seria uma charge, se soubesse do que se tratava. Pronto, charge. Tá, vamos lá, vamos chegar lá também. Então, bora fazer a leitura dele, né? A gente vai vamos olhar as evidências tipográficas, tá? Depois de ver o texto. Nós temos aqui, eu acho que isso aqui é uma escola, que a gente tem aqui umas pessoinhas, umas cadeirinhas, tem essas duas pessoas aqui na frente, tem livros na mão, né? Tem uma que tá olhando assim, que merda é essa? Né? Como assim? Tem um quadro lá, aí tá assim escrito Back to School, né? School, o que é school? O que é school? Travou? Meu Deus do céu. Vocês estão ouvindo, gente? Meu negócio travou aqui. Ô, meu pai. Aconteceu o que aqui, meu Deus? Gente, vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Gente? Sim. Ah, pronto. Que meu negocinho travou aqui. Pronto. Então, school é escola, né? Então, vamos dizer aqui que eu já sei uma palavra, né? Escola. Então, imagine que isso aqui seja uma escola, né? Nós temos aqui cadeiras, né? Nós estamos numa sala de aula, e a professorinha está ali falando com os meninos. Mas nós temos duas pessoas aqui em destaque, né? Em evidência. Um tá assim, com o livro na mão, meu Deus, o que é isso? Né? Olha a expressão dele, gente. Ó, do lado. Eles pegou o livro e mano, o que é isso aqui, mano? Né? Aí ele tá falando alguma coisa, né? Vou ler pra vocês, tá? Ah, a minha disse cartoon, né? Vou ler pra vocês. Psst, how do you turn this thing on? Aí pergunta assim, Psst, how do you turn this thing on? O que vocês acham que ele falou aqui? How do you turn this thing on? Psst, o que é psst? Ó, em inglês, ó, psst. Tem um T no final. Ele tá. É o nosso. Tá? Então, essa onomatopeia, né? Que são. As onomatopeias são palavras que designam sons, né? Então, essa onomatopeia é o nosso psiu, né? Então, ele tá chamando o outro, né? Psiu. How do you turn this thing on? Ele tá sem saber, né? Então, calma, que a gente vai tentar entender, né? Então, não sabemos nada ainda. Não sabemos nada ainda. Vamos olhar agora. Vamos olhar a referência. Kiefer, vírgula, M, né? Então, o nome da pessoa que fez esse texto, né? Que fez essa coisa que a gente não sabe ainda. Deixa eu puxar aqui para cá. Desse texto que a gente não sabe o gênero ainda, né? Que já disseram que é uma tirinha, que é um charge, que é um cartoon, né? Kiefer, né? O sobrenome é Kiefer. O nome é alguma coisa M, né? A gente não sabe o nome dele. Tá reduzido como M, volta aqui, de acho, né? E foi disponibilizado no site www.nj.com, né? Então, se a gente dá uma googlada lá, a gente vai achar isso aí. E foi acessado, né? Foi acessado pelo pessoal para fazer a prova em 3 de dezembro de 2018. Isso aqui não tem muita importância. O que tem importância é quando foi criado. Mas isso aqui não, esse acesso não significa que foi criado, que o texto foi criado nisso aqui, não. É que o pessoal que foi criar, que foi montar a prova, acessou esse texto em 2018, em 3 de dezembro de 2018. Tá? Então, vamos lá no enunciado. O enunciado é o que diz, é a questão, né? No cartoon, olha, a questão já me disse qual era o gênero, né? Então, cartoon é o gênero, né? O gênero do texto. Então, nós estamos falando de um cartoon, né? Em inglês, nós escrevemos cartoon, ok? Ou no chat, cartoon. É um cognato. Na verdade, não é bem um cognato, porque a palavra cartoon se originou dessa em inglês, cartoon. Nós não tínhamos uma palavra para designar cartoon, né? Primeiro surgiu em inglês, cartoon. Aí depois, com essa necessidade de designar esses textos, de falarmos em português esses textos, aí nós meio que abrasileiramos, né? Essa palavra. Então, no cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on por
Então, ele utiliza essa expressão, que na verdade é um phrasal verb, né? Então, isso é um assunto de inglês avançado, né? Que eu vou dar dicas para vocês, onde vocês podem estudar isso, de uma forma muito leve, né? Sem entender que isso é coisa avançada. Mas por que ele usa essa expressão? Por quê? Por que ele utiliza essa expressão? Turn this thing on. Mas eu tenho que entender o que significa turn this thing on. Primeiro, para poder saber responder a pergunta. Não, vou ler primeiro as perguntas, as alternativas, né? Vou ler as alternativas para depois ler, tentar entender, né? Vamos lá. Então, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on por suspeitar que o colega está com seu material por engano, né? Então, essa é a A. B, duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno, né? C, desconfiar que o livro levado é de outra matéria. D, entender como desligar da postura do colega. Ou é desconhecer como usar um livro impresso. Vamos olhar ali? Agora vamos tentar entender a expressão. Turn this thing on. Dessa expressão, o que vocês conhecem essas palavrinhas? Vocês conhecem turn, turn. Vocês conhecem this, thing e on. Vocês conhecem on, on, on. Vocês conhecem on e off. Eu tenho certeza que off vocês conhecem. Off. No chat, off. Eu diria que a Rafael já se adiantou. Eu diria que a letra E, pois on significa ligar, né? Então, vocês também sabiam que on significa ligar? Por isso que eu perguntei para vocês. On e off são antônimos, né? On significa ligar, né? Vocês vão ver isso em qualquer brinquedo, gente. Qualquer brinquedo. Ligar é uma palavra muito grande. Então, eles vão colocar on para ligar e off para desligar, né? Imagina ter que colocar desligar no botãozinho ou no tamanho dessa palavra. E ligar no negocinho lá, é muito grande, né? Então, on é ligar. Turn on. Turn on é a expressão, o phrasal verb, ligar. Turn off, desligar, tá? Então, só de saber o on, eu já posso deduzir qual a resposta. Né? Então, olha o menino lá, o menino tá sem saber como é que usa essa diagem desse livro. Porque ele acha, ó, o que ele perguntou? Como é que liga esse trem aqui? Como é que liga isso aqui? Thing é coisa, mas para nosso baianês, a gente fala trem, né? Ou mineirês também, né? Ei, como é que liga esse trem aqui, menino? Né? E o outro sem também saber como é que liga. Que diacho é isso? Né? Então, gente, olha, só de entender, só de olhar a expressão dos meninos, só de entender qual o contexto, que ambiente é esse em que eles estão, e de entender o que é on. Acabou, não precisa saber mais nada de inglês, né? Lembra, olha, são evidências tipográficas, são as evidências tipográficas que estão me ajudando a entender. Eu não preciso saber o que significa ps, né? Só pelo... Tenta pronunciar na hora, ps, né? Ó, né? O que é isso? Imagina que você já chamando alguém, né? Então, how, não precisa saber o que é how. You, vamos lembrar, you é você, né? Não tem necessidade de saber o que é you aqui, né? O turn, também não precisa saber o que é turn. This, também não precisa saber o que é. Thing, também não. Mas o on, livro. Aí tem uma questão me falando lá de ligar, de conhecer como usar um livro impresso, né? Um livro impresso. Né? E o menino tá ali sem saber como é que tá ali pegando o livro sem... O que é isso? E o outro também doido. Né? Então, assim, no mundo que a gente tá, né? No mundo que a gente tá, em que os meninos só usam celular, né? Só usam celular. É normal que um aluno não saiba como usar um livro, não é? Normal, isso acontece, gente. Normal que ele pegue um livro ali sem ter noção do que seja. Então, assim, nós estamos em 2020, né? Século XXI, né? Nós estamos no terceiro milênio. Nós entramos no terceiro milênio? Sim, há muito tempo, né? Amanda, se acorde, né? Então, assim,
Tudo hoje é Instagram, é Reels, é não sei o que, TikTok, é não sei o que. Então, assim, tudo hoje é informatizado, né? A educação foi informatizada por causa de uma pandemia, gente. Então é normal que os meninos, sei lá, os meninos que estão nascendo hoje, daqui a um tempo, não precisam utilizar livro impresso. Seja tudo informatizado. Então é isso. Vamos pensar em contexto histórico, né? Então vamos seguir, porque já deu 6 horas, né? E eu tô aqui falando ainda. Então, uma próxima, eu tinha 3 coisinhas, mas vou só esse e a gente vai pular para os próximos, né? Então, vamos olhar isso daqui, né? Esse texto aqui, né? E eu já mostrei qual é o negócio. Mas vamos lá. In this life. Vou olhar aqui. Então, eu tenho um texto aqui, tem verso, tem um título, né? Tem um título aqui que está em destaque, está em preto, né? A gente não fala só um parêntese, a gente não fala mais negrito, né? Não é uma palavra adequada mais para o contexto que a gente vive, não é mais adequado falar negrito, a gente fala destaque ou preto, né? É mais interessante você falar em destaque, né? In this life, né? Então nós temos aqui um textinho aqui em versos, né? Nós temos suponhamos que seja uma estrofe em versos. Nós temos aqui embaixo uma referência, né? Madonna, erótica, Estados Unidos, Maverick, 1992, né? Então essa é a referência. Lembre-se que tudo que vier, esse negocinho que vier aqui embaixo do texto, gente, é a referência do texto. Ou seja, vem o nome do autor do texto, né? A obra, né? No caso, não vamos saber que obra é essa daí, né? O ano em que ela foi, o país, né? O país onde ela foi, ou o estado, no caso, onde ela foi publicada. A editora, né? Ou gravadora, né? Estou entregando, e o ano. Né? Então, vamos lá, vou ler para vocês. In this life, sitting on a park bench, thinking about a friend of mine, he was only 23, gone before he had his time. It came without a warning, didn't want his friend to see him cry. He knew the day was dawning, and I didn't have a chance to say goodbye. Então, pelo que vocês sabem, Rafael já disse, né? Pelo que vocês sabem, eu ia perguntar que pelo que vocês sabem, que texto é esse? Né? Então, Rafael disse, isso parece letra de música, na verdade é a letra de uma música mesmo, né? Então, Madonna, quem é Madonna? Né? Alguém aqui desconhece a figura de Madonna, aquela mulher lá dos anos, sei lá, 70? 60, sei lá. Não sei qual foi o ano que ela estourou, né? É uma figura é a rainha do pop, né? Acho que ela é a rainha do pop. Né? Michael Jackson é o príncipe do pop, sei lá, anos 80, né? Não sei quem é o rei do pop, não, é Michael Jackson é o rei do pop, né? Não sei, gente. Enfim, não entendo essas coisas. Mas Madonna é uma figura que poucas pessoas não vão conhecer, né? Então, se é Madonna, imagino que seja a letra da música dela, né? Então, vou dizer que é uma letra de canção, né? Uma música, né? Então, assim, depois a gente vai entender a diferença de música e canção. Então, Madonna a autora do texto, né? Erótica, ou erótica, né? Imagino que seja o álbum. Estados Unidos, o ano em que foi, ou quer dizer, o país em que esse álbum foi publicado, né? Que foi lançado. Maverick é a gravadora, e em 1992 foi o ano em que esse disco foi lançado, né? Esse álbum foi lançado. Aí aí nós não temos mais nenhuma evidência tipográfica. Né? Agora nós vamos para o enunciado, né? A canção, olha, a maioria, na verdade, nem todos, né? Mas uma grande maioria das perguntas vem já indicando qual o gênero. Mas não basta só saber o gênero, tem que saber que gênero é esse, como ele se indica, quais são as características, né? Então, o rei do pop é o Michael, né? Então, pronto, já sabem, rei do pop é Michael Jackson, gente. Pronto. Então, a canção, muitas vezes, é uma forma de manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana. Olha, ele já te deu uma dica, né? De uma dessas características do gênero canção, né? Então, por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado pelo quê? Aí, assim, antes de ler as questões, vamos tentar identificar algumas coisinhas aqui do texto. Então, aqui, in this life. Life, né? Vamos imaginar que vocês saibam, né? Vocês sabem, né? Life, vida, né? Life é vida. Sitting on a park bench. Park
é quase um cognato. Não é exatamente, mas é quase. Park é o quê, gente? Park é o quê? Né? Park é o quê? É parque, né? Então, thinking about a friend of mine. Friend, lembra ali? Mais do que amigas. Friends, né? Somos mais do que amigas, somos amigas, né? Então, friend é amigo, né? Então, eu já sei aqui life, eu sei vida, sei parque, sei amigo. Então, he was only 23, né? Vamos lembrar dos números? 20 e 3, né? Então, 23, né? Gone before he had his time, né? Time, tempo, né? Tempo. Então, é também quase um cognato, né? It came without a warning. Nós não temos nenhum cognato aqui. Nem todos falsos cognatos, né? Quer dizer, nenhum falso cognato. Didn't want... Eita, volta aqui, moço. Volta aqui. Oxi. Aí. Né? Então, nós não temos nenhum cognato aqui. It came without a warning. Esse troço, esse frase nojento. Aí, pronto. Comi trouxa, mas tudo bem. Né? Didn't want his friends. All friends de novo. Apareceu de. Olha a palavra que está se repetindo pela segunda vez. Né? Friends, no caso, veio um plural, né? Amigos. To see him cry. Cry é importante estudar os verbos. Cry é chorar, né? Chorar, cry. Né? He knew the day was dawning, né? Day, dia, também é quase um cognato. Dawning, quem é fã de Crepúsculo vai saber o que é dawning, né? Dawning é quase um título de um dos livros, né? Que é o Amanhecer. Quase não é o título de um dos livros, né? Amanhecer, né? And I didn't have a chance. O que é chance? Chance é um cognato, né? Chance. Ó, escreve do mesmo jeito. Chance to say goodbye. Goodbye, adeus, né? Então, olha pra você ver. Life, vida, parque, amigo, apareceu 2 vezes. 23, imagino que ele esteja falando de 23 anos, né? Então, pode fazer essas suposições. Tempo, né? Chorar, amanhecer, chance, adeus. Meu Deus, né? Meu Deus. O que tá falando isso aí? Vamos ler de novo? Né? Então já tem gente aqui dizendo, já tem gente aqui fazendo suposições, né? Então vamos lá. Por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado pela morte precoce de um amigo jovem. A. B. Pelo término de um relacionamento amoroso. C. Pela mudança de um amigo para outro país. D. Pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos. Ou é pela traição por parte de uma pessoa próxima, Qual vocês acham que é? Qual a resposta correta? Vamos chutar aí. Quem dá mais? Quem dá a resposta correta aí? Rafael disse que é a D, né? Que é pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos, né? Então, ok. O que mais? Quem dá? Rafael disse que é D. Quem dá uma resposta diferente aí? Ana diz que é A, né? Então, Rafael diz que é a D, Ana diz que é A. Quem dá uma resposta diferente? Paulo Eduardo diz que é a B, né? Que é pelo término de um relacionamento amoroso. Ok. Quem mais? Fran, Damiana. Quem é que vocês dão o que aí? E aí? Vamos ver? Vou ler para vocês o texto agora, né? Vou ler aqui, ó. Quem disse aqui agora? Franciele acho que é a D também, né? A mesma como que Rafael. Vamos lá. Vou ler para vocês. In this life, nessa vida. Sentado num barco, como é que é o nome, gente? Esqueci. Uma cadeira não, como é que é o nome? Num banco de praça, pensando num amigo meu, ele tinha apenas 23 anos. E se foi antes do seu tempo. E se foi antes de ter o seu tempo, né? E tudo isso veio como sem um aviso, né? Não queria que seus amigos o vissem chorar. Ele sabia que o dia estava amanhecendo, né? E eu não tive chance de
de dizer, eu não tive a chance de dizer adeus. Então, vocês acham que é o quê? Qual você acha que é a resposta correta? Agora, sabendo, lendo, tendo ouvido a tradução. Ah, isso. Ah, né? Então, assim, foi uma morte precoce, né? E assim, já dá pra gente fazer, se fosse perguntar mais alguma coisa do texto, daria para dizer que possivelmente poderia ter sido suicídio, né? Então, ele se foi, ó, gone before he had his time. Então, ele foi antes de ter o seu tempo. Né? Então, veio sem um aviso. Então, foi tudo sem aviso. Ele não queria que os amigos os vissem chorar. Né? Então, sei lá, foi suicídio, foi uma doença, né? Que ele sabia que ia morrer. Ou seja, era uma morte, talvez, que fosse premeditada, ou uma morte que talvez todo mundo, ele soubesse, né? Um câncer que era, de certa forma, terminal. Né? Então, assim, dá pra gente fazer sei lá, essas me fala? Dá pra gente pensar, né, fazer essas apostas, né, como texto. Né? Então, enfim, né? Eu tinha outro texto aqui que eu gosto muito, é uma poesia de Kamala Das, né, uma poetisa indiana, mas eu vou passar porque a gente passou o tempo. Eu vou dar umas dicas para vocês agora, por onde estudar vocabulário, né? Primeiro, os aplicativos sobre os quais todo mundo fala, né? Mas que é sempre bom reforçar. Então, o Duolingo é um deles, né? Gente, eu não suporto o Duolingo, eu não suporto esse aplicativo. Porque, assim, ele é repetitivo. Assim, para quem vai começar, ele é perfeito. Porque ele repete, até você aprender. E, de certa forma, quando a gente aprender uma língua estrangeira, a gente tem que repetir, né? Mas quando você se você já tiver alguma coisa de inglês, não usa esse troço. Esse negócio é insuportável. Mas se você gostar de repetir, vá nele, tá? Porque ele é bom, né? Para repetição, ele é muito bom. Porque ele te enche o saco. Ele fica te mandando em notificação. Ei, você já fez sua atividade hoje? Essa coruja nojenta fica ali só no seu pé, né? Mas enfim. Então, assim, é muito bom para você ir adquirindo esse vocabuláriozinho, né? Ele tem as atividades diárias, né? Então, ele foca em vocabulário, né? Ele te ensina vocabulário, depois ele te dá umas atividades para você aplicar esse vocabulário, né? Então, enfim. E o segundo é o Buzu, né? O Buzu foi um dos primeiros aplicativos que eu utilizei para aprender inglês, e hoje ele está muito diferente do que ele era antes, né? Ele tem muita coisa que é paga, mas ele ainda tem muita coisa interessante. Né? Então, você pode baixar o Buzu só para a língua que você quer aprender, né? O Buzu inglês, o Buzu espanhol, o Buzu francês, né? Ele não é tão repetitivo como o Duolingo, mas é uma aposta muito interessante, né? Ele foca em vocabulário. O interessante, gente, é estudar vocabulário, tá? Depois a gente pensa em verb tenses, né? Que são os tempos verbais, né? Então, primeiro vocabulário. Aí eu vou indicar um jogo, né? Esse joguinho, o Hidden Hotel, né? Eu amo esse jogo. Né? Todo dia eu jogo. E assim, ele te dá, tem esse hotel, né, que você tem que reformular. Esse hotel tá todo bagunçado, né, o hotel do tio desse Oliver, essa menininha é a Emily, e aí ele te dá cenas, né, espaços do hotel que tem objetos ali. Então você tem que colocar em inglês, né, tem que estar em inglês. E aí você tem que adivinhar onde estão esses objetos pelas dicas que ele dá. Então, por exemplo, você tá no banheiro, né, na banheira. Então vai ter lá o patinho de borracha, vai ter, sei lá, o negocinho de fazer a barba, né? Eu esqueci o nome daquilo. O razor, como é que é em português, gente? A lâmina, sei lá, o pressa-barba, né? Esqueci foi que é o nome. A lâmina. É a lâmina, né? Não sei o nome desse troço que faz a barba, né? O bigode também, né? Enfim. Então, assim, ele vai te dar os nomes, as pistas, o nome das coisas em inglês, e você tem que ir lá curar, né? Então, assim, ativa muito certas áreas do cérebro, né? E também ativa essa parte de você adquirir vocabulário, que você vai saber a coisa lá, né? Então, razor é o pressa-barba.
né, a lâmina. Então eu tenho que achar o razor lá naquele espaço, tenho que procurar lá, e eles estão bem escondidos, né? Então ele quer que eu ache, sei lá, o patinho de borracha, né? O rubber duck, né? O rubber duck é o patinho de borracha, então eu tenho que procurar lá. Então vou clicar e achei ele lá. Então esse jogo é maravilhoso, né? Então instalem lá, Hidden Hotel, né? E agora eu vou indicar algumas páginas. Isso aqui é vocabulário, mas eu vou passar isso aqui. Vou indicar umas páginas para vocês do Instagram para a gente finalizar, né? Que já passou um tempinho e eu tenho uma reunião daqui a pouco com os meninos da Fibrace, né? E aí, deixa eu tela inteira. Cadê? Troço. Esse computador tá uma coisa séria. Eu vou indicar umas páginas para vocês. Aí vocês podem printar, né? Que deixa eu ver se vocês estão vendo. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo aí? Estão vendo? Gente? Então tá, né? Então, né? Pronto. Então, a primeira página que eu vou indicar é a da Karina Fragoso, né? Ela é doutora em linguística pela USP, então ela começou a carreira dela dentro da universidade, né? Então, ela dá dicas de vocabulário, ela dá dicas de expressões idiomáticas para os meninos que fizeram atividade esse ano, as atividades remotas. Eu trabalhei um pouquinho com expressões idiomáticas, lembram? Out of the blue, né? Então, tirei muita coisa daqui, né? Então, se vocês tivessem olhado aqui, vocês iam achar tudo de graça. Então, ela posta os videozinhos, ela posta nos Reels, né? Que são aqueles vídeos de 15 segundos. No aplicativo tem uma. Vocês entendem mais do que eu, né? Tem a categoriazinha aí no aplicativo que é próprio pro Reels. Tem umas coisas pessoais da vida dela, né? O filhinho dela e tal. Mas ela posta muita coisa, né? As expressões, o vocabulário, né? Fonética também, quem quer aprender a pronunciar também, pronúncia, ela ensina bastante coisa, né? Então, se vocês quiserem printar aí, @Karina Fragoso, muito maravilhosa, adoro, é uma das páginas que eu mais gosto. Né? Ela também tem um livro, também tá em PDF aí, mas não gostei muito do livro dela, não. Uma outra página, que é uma página muito próxima nossa, né, de uma professora da UNEB, inclusive foi professora minha de Leila, a professora Leila está aqui, a professora Daniela Duarte, ela está com essa página aqui, @teacher Dani Duarte, ela compartilha dicas de inglês, de vocabulário, ela coloca alguns quizzes, né, com base em séries, né, que vocês gostam de assistir. Inclusive, ela coloca alguns quizzes de Anne with an E, né, a Anne com E, né, a Anne de Green Gables. E vocês podem olhar lá e respondendo, né? Não sei se tem data específica para isso, para esses quizzes vencerem, mas de qualquer forma é bom vocês olharem, né? Que ela coloca um trechinho da série, vocês têm que ouvir e ir lá e marcar a resposta correta. Mas ela também coloca expressões, né? Peguei muitas aqui também, meu Deus do céu, para atividade, né? Então, para vocês terem um exemplo, ela explica direitinho o que significa, né? Então, assim, para aprender vocabulário, ó, pra você ver, dessa água não bebereis. Como é que eu falo isso em inglês, né? Vocês que dizem dessa água não beberei. Como é que eu falo isso em inglês? Não vou mostrar como é que é isso, não. Mas olhem lá. É maravilhosa essa página, gosto muito. Tá um pouquinho parada, preciso perguntar o que tá acontecendo, né? Mas adoro, né? Adoro, maravilhoso. Teacher Dani Duarte. Uma outra professora também que eu gosto muito é a Teacher Ellie, né? É brasileira, né? Mas ela dá dicas, ela também posta muito no Reels, né? Diquinhas ali de 15 segundos, diquinhas de vocabulário, de expressão também. Eu tô focando em gente que fala de vocabulário, gente, que ensina vocabulário mesmo. Porque esse é o foco de vocês para o Enem. Tá? Então, a Teacher Ellie também é muito dinâmica, ela é toda teatral, né? Parece que é uma atriz e tal, tá? Enfim, maravilhosa, aqui, pra vocês terem uma noção aqui. E também ela também ensina muito pronúncia, tá? Teacher Ellie, com 2 L's. Esse professor também é muito maravilhoso, ficou muito famosão no Twitter, né? O teacher, @Fábio Emerim, né? Depois vocês podem olhar no meu perfil lá, vocês podem procurar por esses professores, coloca em inglês lá na barra de procura, de busca, vocês vão achar, eu sigo todos eles, né? Ele também dá dicas de vocabulário, de expressões, de pronúncia,
né? Ele coloca uns quizzes também aqui, o quiz aqui nos destaques. Eu não sei se ele trabalha com Reels, né? Que são aqueles videozinhos de 15 segundos. É muito maravilhoso também. Ele faz lives também, né? Enfim, é isso. E uma outra dica, essa aqui para mim é uma das melhores, né? Save Me Teacher, Save Me Teacher. A professora Carla Delia, não sei como é que chama ela. Né? O foco dela é em professores que vão fazer o exame de proficiência, né? Mas ela tá sempre dando dicas de vocabulário também, para quem tá no início, tá? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Vou botar aqui. Pronto. Então, é só vocês irem lá. Save Me Teacher, tá? Muito boa também, tá? Também peguei muitas expressões daqui, né? Ela também fala muito de phrasal verb, né? O turn this thing on, aquela questão lá de ligar o livro lá também é um phrasal verb, e ela fala muito de phrasal verb, tá? Um outro professor, que eu não gosto tanto, mas vou indicar, que ele é muito famosão, né? O Mr. Teacher Paulo, né? Ele tem um discurso muito estranho, né? Um discurso muito meritocrata, e que me assusta isso, mas ele dá umas dicas de vocabulário, inclusive eu nem seguia, eu segui mesmo para depois vocês procurarem lá, caso vocês não busquem no meu perfil, né? Ele tem as dicas, tem o filho dele também, que é o Paulozinho, não sei como é que eu esqueci o arroba dele, acho que tem um arroba dele aqui, ó. Mr. Teacher Junior, né? Ele também dá dicas de vocabulário, também seria muito interessante se vocês dessem uma olhada. Esse pequenininho também, esse baixinho também, acho que também tem uma página, não sei, né? Mas também ele é interessante. Ele tem um canal também no YouTube. O Tim Explica é um professor americano, quer dizer, norte-americano, estadunidense, né? Que eles têm mania de acharem americanos, só eles americanos, né? Mas ele é um professor estadunidense que fala português e que ensina inglês para brasileiros, né? Então, ele é todo teatral também, todo engraçadão. Né? Então, ele fala muito sobre expressões, vocabulário, né? Para quem está começando, para quem já tá na frente, muito adiante, né? Então, assim, dê uma olhada lá. @TeacherTeamExplica, tá? Um outro professor também que eu descobri recentemente, né, há alguns meses, que é maravilhoso, é o Jackson Roger Oficial, professor, um dos pouquíssimos professores negros, né, que eu conheço, uma coisa que é pouco comum de você ver, são professores negros, né, e esse é um dos poucos que eu conheço, um dos poucos que estão aí ensinando, né, e é importante que a gente dê visibilidade para esses professores, e ele é maravilhoso, um professor maravilhoso, que dá dicas no Reels, né, com os vídeos de 15 segundos, com vocabulário, com pronúncia, com a distinção de palavras que tem significados próximos, né, e maravilhoso. Ele tem um curso dele, mas o conteúdo grátis que ele oferece é perfeito. Perfeito. Olha, a diferença entre music e song, né? Music, música, categoria, e song é o que a gente faz dentro da música, né? Song são as coisinhas que a gente escreve, que a gente ouve, né? Então, outro também é uma professora negra, na verdade eu conheço dois, né? O Jackson Roger e a Tainá, né? @inglês da Tainá, _, né? _, que em inglês é _. Também maravilhosa, dá dicas de vocabulário, dá dicas de pronúncia, dá dicas de phrasal verbs, dá dicas de expressões, muito maravilhosa, tá? Olhem lá, ela também tem muito conteúdo no Reels, viu? Que é muita, e também passa muita coisa nos stories, gente, toda essa galera aqui, ó, posta muita coisa nos stories. Ou seja, vou procrastinar, vou lá, tô com preguiça de estudar, mas vou aprender inglês ao mesmo tempo, tá? Um outro professor que também não tem muito conteúdo, né? Ele posta muito mais no blog, mas ainda assim, o que ele tem aqui na página dele no Instagram é um conteúdo bom, é o Denilson, né? Que foi um dos primeiros professores de inglês a irem para a internet para ajudar o pessoal com inglês. Foi ele, o inglês na ponta da língua, né? O Denilson. Eu acho que o primeiro blog foi o dele, né? O primeiro blog de inglês foi o dele. Então, se vocês irem lá, inglês na ponta da língua, difícil, né? Trava a língua isso aqui. Mas esse aqui é mais para quem já tem um conteúdo bem firme com o inglês, né? Tem um conteúdo bem avançado, né? Então, quer dizer, não tão avançado, mas para quem já tem uma coisinha de inglês, pode dar uma olhadinha. Um outro professor também que eu também não gosto muito, e vai carregar a página,
né? Muito bem. É o inglês winner, né? O Paulo, não gosto muito. Também tem um discurso muito estranho, mas podem dar uma olhadinha lá, o inglês winner, né? O inglês vencedor, né? Também dá dicas de vocabulário, tem muita coisa no Reels, posta muita coisa nos stories, também dá para olhar lá, a pronúncia dele também dá para você. Não tenta fazer igual, gente, tá? Porque ele é muito estranho. Enfim. Uma professora muito que apareceu recentemente, né? Essa Luísa, uma menininha que apareceu recentemente, né? A inglesa Luísa, que ela tem mais conteúdo mesmo nos stories e no Reels, que para vocês é o que eu mais indico, né? Para quem quer ali ver rapidinho umas coisinhas em inglês, né? E não quer procrastinar e ver as coisas. Ela tem um destaque dos stories só de vocabulários e só de expressões, né? Só de vocabulário e de expressões. Né? Tem o curso também, não percam dinheiro com negócio de curso, gente. O que tá de graça aí, o que tem. Porque esse povo tem dinheiro, né? Esse povo. Assim, esses que eu estou citando, eles têm dinheiro. Então, assim, não compensa gastar o pouco que você tem para poder dar mais dinheiro para esse povo, né? Então, assim, investe em outra coisa. Investe seu dinheiro, seu pouco dinheirinho em outra coisa. Né? Então, assim, dá para aprender muita coisa com o que tem de graça. Eu sempre falo isso. Então, assim, job work, qual é a diferença de job e work, né? Então, assim, tem quizzes também, ela posta quizzes, eu conheci pouco tempo, conheci no Reels mesmo, né? Então, é isso, olha, vocabulário, beard, mustache, razor, razor, de fazer a barba, cream, de passar e fazer a barba, né? House, né? A pronúncia. Então, muito massa, gosto muito dessa. E, né, aí eu fico pensando assim, por quê? Pra que aprender inglês? Né? Porque você pode. Aí vocês ficam perguntando assim, pra que eu vou aprender inglês? Porque vocês podem ler mais memes, vocês podem compartilhar mais memes. Né? Outro dia eu tava vendo um meme lá de uma menina, a menina do dinossauro lá, se bem que depois eles traduziram, né? Mas muito meme não é traduzido, gente. Muito meme não é traduzido. E assim, se você souber ler inglês, memes, você vai poder compartilhar mais memes ainda, vai poder rir muito mais de meme. Né? Então, assim, essa página Ler em Inglês, eu não sei se essa é oficial, eu fiquei desconfiada, será que essa é oficial? Porque tem no Twitter, né? No Twitter tem muito mais seguidores. Eu fiquei, né? Então, assim, essa você tem a ler em inglês, ler em português. Eu acho que em português é mais interessante ainda, né? Que você vai lá fazendo as associações, né? Então, assim, sigam lá, ler em inglês com 2 S, que eu vou checar se essa realmente é oficial, porque eu acho que não é, né? Então, ler em português, ler em inglês, sei lá, tem um monte aqui. Tô desconfiada. Mas é isso, são coisas, memes, esses memes estranhos, estranhões aí, né? Então, assim, é isso. Eu vou olhar qual é ler em português para vocês. Dá para adquirir muito vocabulário, né? Então é isso, gente. Deixa eu encerrar aqui. Sim, Leila, pode indicar um professor. Se quiser abrir o microfone, pode abrir. Deixa eu só encerrar aqui. Oi, me ouvindo direito? Oi. Sim, tá tudo certo. Recentemente, com essa fama do TikTok, eu descobri um professor que ele posta alguns vídeos de animação, músicas, bem do inglês básico mesmo, de 6º ano, 7º ano, mas é bastante interessante, com uma animação, ele conversando com a animação de uma girafa. A conta dele eu vou colocar aqui no chat. Sei qual é, eu conheço. Eu acho lindo os videozinhos, é muito engraçado. É Alan o nome dele, né? Peraí, eu escrevi errado. É muito bom, muito bom. Isso. No Instagram, né? Aí fica a critério de quem. Pronto. Pronto, Alan, isso. Inclusive, eu sigo, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. E ele é um Alan. professor negro, né? Você falou que não conhecia quase. Isso, verdade, eu tinha esquecido desse. Alan e girafa. É muito interessante. E a girafinha fala junto, né? E Ótima umas dica, músicas Leila. legais para pegar macetes dos assuntos. Uhum. Isso. Olha aí, gente, perfeito. Dica perfeita, ótima dica. Valeu, brigadão, Leila. É isso, gente. Eu tinha me esquecido desse professor, né? Que são poucos
de fato, são poucos professores negros, né, que estão aí, né? Então, mais um, né, um terceiro, para gente dar visibilidade, né? E realmente é muito engraçado. Essa girafa falando com ele é muito engraçada, né? Enfim, é uma ótima dica. Anotem aí também, né? Tirem print, né? E vão seguir. Tem muito, eu percebi, ele tem muito conteúdo no IGTV, né? Porque os vídeos dele são um pouquinho extensos, né? Os vídeos que ele posta, mas também tem muita coisa no Reels, né? Inclusive foi aquele Milton que me indicou, né? Então, conteúdo, de fato, é conteúdo para vocabulário, viu, gente? Então é isso. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Tem alguma coisa para vocês falarem? Vocês têm alguma pergunta, sei lá, alguma reclamação, alguma coisa? Falem agora ou calem-se para sempre. Gente, oi, hello, Aninha, tudo de boa? Fran, Dudu, Damiana, tudo tranquilo? Joia. Joia. Então, a gente vai finalizar a aula, né? A gente passou um pouquinho de tempo. Eu jurei que eu só ia a 1 hora. Ia durar 1 hora só, mas não foi. Então, a gente vai terminar aqui, tá? Certamente, em algum outro momento, eu volto com mais dicas, né? Mais dicas de inglês. A nossa próxima aula vai ser de inglês, quer dizer, não sei se vai ser a próxima, né? A gente vai ver uma data. Né, Leila? Leila vai aparecer aqui para dar aula. Vamos ver, né? Vamos analisar aí minha agenda. Enfim, ela vai vir, gente, tenho certeza. Tenho certeza, ela é maravilhosa. Professora maravilhosa. E é isso, eu agradeço muito por vocês estarem aqui. Eu sempre falo, né, que o sistema está sempre indo no nosso pescocinho assim, fazendo assim, ó, você não vai entrar na universidade, você não vai entrar na universidade. Está sempre dizendo para aqueles que têm pouco, né, para aqueles que não podem pagar para estudarem numa escola particular, né, que não podem pagar para um cursinho pré-vestibular, mas a gente vai lá e diz assim, solta meu pescoço, que eu não quero, que eu vou resistir a você, que eu vou aproveitar as oportunidades que estão aí, porque eu tenho um objetivo, e eu vou sim entrar numa universidade pública, ou numa faculdade, por meio de um programa, né, tipo FIES, ou tipo ProUni. FIES, vamos descartar FIES, gente, pelo amor de Deus, descarta FIES, embora pelo menos ProUni, né, ProUni, SISU, estamos SISU aí, que é para as universidades públicas, né, vamos descartar ProUni, FIES, que o FIES é meio complicado, né, mas se for pelo FIES também não tem problema, né, mas vocês têm muita capacidade para passar, para irem pelo SISU e irem por vestibulares e também são essas duas opções, né? Vestibular e SISU, né? Enfim, é isso. Sigam o objetivo de vocês. Quando cansarem, não desistam, né? Descansem, mas não desistam, tá? E continuem, tá? É isso. Vou finalizando aqui, vou me despedindo de vocês e nos vemos na próxima semana. Acho que essa semana a gente não tem aula mais, tá? Porque eu não fechei a aula com o professor e eu tenho uns cursos para terminar, mas semana que vem a gente está firme e forte com 2 aulas, uma na quarta e outra na sexta. Joia? Até mais. See you there. See you next week. Bye. Bye, see you. Bye.